Bom dia, nono ano. Bom dia a todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez aqui o professor Eduardo Moura, aqui no estúdio, aqui no colégio, para poder gravar nossas aulas. Beleza? E como foi, combinado com vocês, a semana passada e essa semana, ok? É semana de revisão, beleza? E eu vou rever aqui com vocês o capítulo, que tem como tema a Guerra Fria, que é o penúltimo capítulo do livro 2, beleza? Então eu vou trabalhar aqui com vocês o conceito de Guerra Fria, beleza? E vamos estudar os principais acontecimentos desse contexto histórico, ok? A gente sabe que a Guerra Fria ela vai, do final da Segunda Grande Guerra Mundial e vai até o iniciozinho da década de 90, beleza? Até a queda da chamada União Soviética, beleza? Então, mas o que foi essa Guerra Fria, meus amores? Então, a Guerra Fria, podemos dizer que foi uma guerra, foi uma guerra não declarada, foi uma guerra ideológica entre duas grandes potências do mundo pós-Segunda Grande Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, os Estados Unidos defensores da ideologia capitalista, defensores do livre mercado, certo? Defensores da democracia. E de um outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é representante da ideologia socialista e representante da ideologia comunista. A União Soviética dizia que é um erro, sabe, da gente falar de um comunismo soviético, certo, gente? Isso aí, quando se fala de comunismo soviético, isso aqui eu já falei em sala de aula para vocês, porque a gente já estudamos a Revolução Russa, beleza? Então, eu já não falo de comunismo soviético, beleza? Então, falei para vocês, Guerra Fria, luta ideológica entre essas duas grandes potências, que vão emergir no mundo pós-guerra. Os Estados Unidos, os representantes da ideologia capitalista, e a União Soviética socialista. Então, nesse contexto histórico, nós podemos falar de um mundo também bipolar, ou a chamada bipolarização. Essa bipolarização se refere justamente a isso que eu acabei de falar, meus amores. Os países ou estavam sob a esfera de influência do capitalismo norte-americano, beleza? Ou seja, os países ou estavam sob a esfera de influência dos Estados Unidos, ou os países estavam sob a esfera de influência da União Soviética, beleza? Quando se fala de União Soviética, no caso da Europa, beleza, nós vamos ter lá a parte oriental da velha Europa que ficou sobre a esfera de influência da União Soviética, que os países europeus orientais faziam parte da chamada União Soviética, beleza? E isso significa justamente a bipolarização, beleza? Está sobre a esfera de influência do capitalismo norte-americano ou estavam sobre a esfera de influência do socialismo soviético, beleza? Então, e essa guerra foi uma guerra não declarada. Por quê, meus amores? Porque tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, certo? O seu poderio bélico poderia levar a uma catástrofe sem precedentes na história da humanidade. Por quê? Porque sabemos que, semana passada, foi comemorado 75 anos do lançamento das bombas atômicas no Japão, beleza? Por essa guerra não declarada é justamente
pelo fato de que tanto os Estados Unidos, certo? Tanto os Estados Unidos, por meio do chamado Projeto Manhattan, certo? Construiu, né? Pôs em movimento esse projeto, foi justamente para poder, para engendrar, para criar a primeira arma nuclear, ou seja, uma arma com poder de destruição nunca antes visto pela humanidade. E com pouco tempo também, ainda nos anos 40, a União Soviética, ela passou a deter a tecnologia, para poder engendrar, para poder também criar a sua arma nuclear. Beleza? Então, uma guerra entre esses dois países seria justamente o quê? O fim da humanidade. Entendo muito bem aqui essa questão da polaridade, essa questão da polarização do mundo. Beleza? Entendo por que foi uma guerra não declarada. Justamente por isso, gente. Pelo fato de que, imaginem aí uma guerra entre essas duas potências. Estados Unidos detendo arma de destruição em massa, no caso, a bomba atômica, a União Soviética também. Isso levaria o mundo a né? Isso seria de uma catástrofe sem precedentes. Beleza? E daí uma guerra não declarada. Beleza? Então, mas foi uma disputa, né? Uma guerra no campo da ideologia. A ideologia capitalista e a ideologia comunista, a ideologia socialista. Beleza? Como aquilo que eu falei para vocês, né? Se tratando de comunismo, eu não falo de comunismo soviético. Beleza? Então, e nesse contexto histórico de Guerra Fria, né? Vamos falar aqui sobre alguns acontecimentos, né? E dentro dessa Guerra Fria nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a chamada corrida armamentista. Tanto os Estados Unidos, eles se armaram, quanto a União Soviética também vão investir, meus amores, pesadamente na indústria bélica. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. Mas vejam bem, sabemos que os Estados Unidos, ele emerge como uma grande potência durante a Segunda Grande Guerra Mundial. E outra coisa, aquela crise de 29, beleza, a quebra da Bolsa de Valores, beleza, essa recessão que os Estados Unidos viveu durante os anos 30, a Segunda Grande Guerra Mundial foi muito lucrativa em termos econômicos para a economia norte-americana. Foi positivo para a economia norte-americana. Beleza? Por isso que quando os Estados Unidos, no fim do pós-guerra, aliás, no pós-Segunda Grande Guerra Mundial, é uma grande potência militar e também uma grande potência econômica. E a União Soviética, professor Eduardo? Já a União Soviética vai emergir como potência, mas não como potência econômica. Embora a gente saiba da vastidão e da riqueza, certo? Da União Soviética. Mas, lembramos o que, meus amores? A Rússia foi um dos países que mais sofreu durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Foi 22 milhões de pessoas que morreram nesse conflito extremamente sangrento. Beleza? Cidades destruídas, né? Uma cidade industrial como Stalingrado, beleza? Foi arrasada, foi destruída, não ficou um prédio em pé em Stalingrado, certo? Então, economicamente, a Segunda Grande Guerra Mundial foi extremamente positiva para a economia norte-americana. Agora, já para a União Soviética, não. Então a gente vai ver o quê? A gente vai ver que os Estados Unidos, ele tinha recursos, tinha condições de investir tanto na indústria bélica como em outros setores na economia. Já a gente vai ver no caso da União Soviética já é diferente. Então eles vão investir no setor bélico, mas outros setores vão ficar a desejar. Beleza? Então vou encerrar por aqui. Fora a corrida armamentista também, tivemos a chamada corrida espacial, né?
A União Soviética, apesar das precariedades, ela foi primeiro que colocou um homem em órbita, né? No mundo foi a União Soviética, foi muito mais primeiro que os norte-americanos, então tivemos, né, uma série de conflitos nesse contexto histórico aí, né? Corrida armamentista, crise dos mísseis, né? A corrida espacial e etc, etc, etc. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Fiquem em paz e fiquem com Deus, meus amores. Tchau, tchau.